Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui a gente vai ver agora um exemplo de como trabalhar com o intervalo de confiança para a média quando a gente desconhece a variância populacional, tudo bem? Continuação lá do vídeo anterior. Então olha só esse exemplo aqui. A idade de uma amostra de criança de um edifício em Campo Grande foi extraída e anotou-se as seguintes idades: 9, 8, 12, 7, 9, 6, 11, 6, 10 e 9. Deseja-se construir um intervalo de confiança para a idade dessas crianças desse edifício com nível de confiança de 95%. Ora, foi coletado a idade de uma amostra de crianças desse edifício, desse prédio. Isso quer dizer que nesse edifício existem outras crianças, uma quantidade populacional. Essa quantidade que foi extraída, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uma amostra de 10 é apenas uma amostra, tudo bem? E por meio dessa amostra nós podemos coletar tanto a média quanto o desvio padrão amostral, do jeito que a gente já aprendeu já anteriormente, tudo bem? Então o que a gente tem aqui? Aqui na informação. A gente tem o tamanho amostral, que vale 10, a média amostral, que é 8,7, e o desvio padrão amostral, que é 2 anos. O nível de confiança do teste é 95% e o grau de liberdade é 9. Por quê? Porque o grau de liberdade é sempre o tamanho amostral menos 1. Tá bom, pessoal? Primeira coisa que a gente precisa ver é qual é o valor da estatística T. Tudo bem? Então, similarmente à distribuição normal, padrão, nós vamos dividir em duas bandas, digamos assim, a curva T, tudo bem? Então, se o nível de significância é 5%, a gente vai ter 2,5 para um lado, 2,5 para o outro, tá bom? Então, na tabela T, a gente vai olhar o valor de alfa, certo? E o seu grau de liberdade, que vale 9. Tudo bem? Então, qual é o valor de alfa? Alfa é 0,05, tudo bem? Só dá uma olhada aqui que está errado aqui no slide, não é 0,50, tá pessoal? É 0,05, que é 5%, tá bom? E o grau de liberdade de 9. Então, nós vamos olhar lá para o alfa de 0,05 na tabelinha T, e qual é o valor correspondente ao grau de liberdade 9? A gente vai ver lá na coluna de 0,05 e na linha 9, e a gente encontra o valor de 2,26. Esse é o valor T crítico, tá bom? A gente vai substituir tudo na fórmula, ou seja, a média amostral, o valor T crítico, o desvio padrão amostral e o valor de N. E a gente consegue encontrar esse intervalo entre 7,27 e 10,13. Tudo bem? Mas como que eu posso interpretar esse intervalo de confiança? Da mesma maneira que anteriormente. Olha só. O intervalo, que varia entre 7,27 e 10,13, contém a verdadeira média de idade das crianças com 95% de confiança. Isso quer dizer que se forem construídos intervalos diferentes dessa mesma maneira para números diferentes de amostras, por exemplo, se eu fizesse 100 amostras diferentes em 95% deles, esse intervalo incluiria o verdadeiro valor da duração da média. Tudo bem? Então, simples desse jeito. Então, nós já vimos um exemplo de como construir um intervalo de confiança para a média quando a gente conhece o desvio padrão populacional. E agora, quando a gente não conhece o desvio padrão populacional. Tudo bem? Quando a gente conhece, a gente trabalha com a estatística Z e o desvio padrão populacional. E quando a gente não conhece, a gente trabalha com a estatística T e o desvio padrão amostral. Simples desse jeito. Tudo bem? O próximo intervalo de confiança que nós vamos ver é o intervalo de confiança para proporção. Tudo bem? A gente viu o intervalo para média e o próximo que a gente vai ver é o intervalo para proporção. Tranquilo. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo.